Nestes cadernos, a opção do corpo editorial foi de ter uma parte importante dos cadernos virada para a comemoração, ou digamos, dando nota dos 10 anos da Cidade Europeia do Desporto, que Guimarães comemorou em 2013, e, portanto, convidou um conjunto vasto de pessoas a darem contributos e a fornecerem textos para estes cadernos. E, portanto, nós assim temos aqui, da página 23 à página 176, portanto, 153 páginas dos cadernos, cerca de 20% do espaço em termos de número de páginas, dedicado precisamente ao desporto e, muito em particular, à comemoração dos 10 anos da Cidade Europeia do Desporto. E, portanto, essa parte divide-se, de alguma forma, em 4 subsecções. Uma primeira que é uma parte referente a testemunhos, em que começa por um texto do próprio corpo editorial da revista, onde se faz um apanhado bastante rigoroso e bastante completo daquilo que foi a Cidade Europeia do Desporto, desde a sua gênese até à sua concretização concreta durante o ano 2013, e depois temos 4 testemunhos de pessoais, em que eu realçaria o testemunho de Amadeu Portilha, que foi de facto a pessoa que lançou o projeto, foi a pessoa que teve a ideia de lançar essa candidatura e que fez com que, de facto, Guimarães fosse a primeira cidade portuguesa a ter este título de Cidade Europeia do Desporto. Agora já há outras, mas, de facto, na altura nenhuma cidade tinha tido esse reconhecimento e, portanto, ele teve esse arrojo, teve esse mérito e preparou a candidatura e depois, obviamente, preparou todas as atividades que vieram a decorrer ao longo de 2013 e, obviamente, que foi também a pessoa que teve que acompanhar durante um ano extremamente intenso dezenas de atividades que foram levadas a cabo, que envolveram dezenas de milhares de pessoas, de desportistas, de público, etc. E, portanto, esse testemunho de Amadeu Portilha é, obviamente, um testemunho extremamente importante, porque é de alguém que esteve nas gênese do processo e alguém que vivenciou por dentro de todo este processo, que não foi apenas 2013, foram alguns anos, todo o desenrolar disto e, portanto, que nos dá esse testemunho, fica para a história de uma forma bastante marcante. Depois temos 3 outros testemunhos do Secretário de Estado do Desporto na altura em que foi feita a candidatura, portanto, Alexandre Mestre, do Secretário de Estado do Desporto no ano 2013, portanto, quando decorreu, de facto, a Cidade Europeia do Desporto, Emílio Guerreiro, e também do Presidente da Federação de Handebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, que foi uma pessoa que também acompanhou de muito perto várias das atividades que decorreram durante esse ano de 2013. Depois temos uma secção sobre as coletividades, uma secção muito extensa, muito interessante, porque nos dá aqui muitos elementos que não estavam disponíveis. Quando eu em 2013 participei no projeto de escrever um livro sobre a história do desporto em Guimarães, que livro esse que irá agora ser reeditado muito em breve, está neste momento no prelo e, portanto, penso que será a Câmara Municipal de Guimarães irá lançá-lo muito em breve, que é uma reedição, digamos, atualizada até 2023. Quando fizemos isso, as bases documentais que tínhamos eram fundamentalmente os jornais antigos. E depois, obviamente, que fizemos dezenas de entrevistas a pessoas que nos permitiu ter mais informações. Mas temos aqui muitas informações nestes textos que são muito difíceis de encontrar. E, portanto, só sendo contadas por pessoas em primeira mão, pessoas que vivenciaram a vida dos seus clubes, etc., e que, de uma maneira ou de outra, sendo dirigentes, por exemplo, ou praticantes esportivos, nos permite, de facto, consolidar bastante melhor a história do desporto em Guimarães. E, portanto, esta secção das coletividades começa por uma resenha histórica que é muito completa do Clube de Caçadores das Taipas, Primórdios, da autoria de Carlos Marques, que nos faz, digamos, um levantamento, eu diria mesmo, exaustivo dos primeiros tempos desse clube, com datas, bastante rigoroso. Depois temos, faltando 100 anos, temos o centenário do Clube dos Caçadores das Taipas e é apresentado por Manuel António Silva, portanto, digamos, o que está neste momento a acontecer e, digamos, a evolução que o clube teve desde 1923 até ao presente. Depois temos de Luís Soares, atual Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, uma resenha sobre o que é a atividade esportiva na Vila Termal, na Vila das Taipas. Depois temos de António José de Oliveira, também um excelente artigo sobre uma compreensão histórica da história das piscinas das Taipas, que faz agora 73 anos de idade, e, digamos, o título não diz isso, mas na prática, lendo o artigo, vemos também fala muito sobre os campos de ténis, que foram também
dos primeiros campos de ténis que houve em Guimarães, apareceram nas taipas, e, portanto, faz-nos também essa referência muito interessante. Depois temos, ainda sobre as taipas, 4 artigos que nos apresentam 4 modalidades esportivas e também, ao mesmo tempo, 4 coletividades diferentes, que estão neste momento em curso e têm bastante vida nas taipas, nomeadamente a parte do atletismo, no núcleo de atletismo das taipas, que é feita por Pedro Regueiras. Temos também sobre o clube de ténis de mesa das taipas e sobre o clube de petanca das taipas, que é algo particular que existe na zona das taipas e briteiros, apresentado, nesse caso, pelas direções dos respectivos clubes, não assinados por pessoas individuais. E depois, finalmente, Sandra Freitas fala-nos da modalidade de rope skipping, que é a modalidade de saltar às cordas, que é uma modalidade também bastante popular das taipas e que tem, inclusivamente, dado vários títulos internacionais aos atletas das taipas, e, portanto, vimaranenses. Depois, deslocando alguns quilómetros para Jusante do Rio Ave, passamos a Campelos. E em Campelos temos o Clube Operário de Campelos, que é um dos primeiros clubes de Guimarães, talvez o 4º clube de Guimarães, a ser formado ainda digamos, com vida, não é? E, portanto, ele foi fundado em 1953 e a direção do clube faz-nos também apresenta-nos também um texto bastante interessante sobre a história do clube. Depois temos uma secção sobre o Clube Industrial de Torvidém. O Clube Industrial de Torvidém tem 90 anos de história e não é apenas um clube industrial, é um clube que tem uma prática desportiva muito interessante na área do tiro, com imensos campeões da Europa e do mundo, etc., e com uma participação muito interessante ao nível mesmo da organização de provas, e portanto, isso também está devidamente compilado num capítulo sobre o Clube Industrial de Torvidém. Depois, passamos a tempos mais recentes, nos últimos anos, e então Luís Rodrigues apresenta-nos o Clube de Ginástica de Guimarães, Guimagim, que é um clube bastante recente, apenas com 7 anos, mas tem uma dinâmica enorme ao nível da prática desportiva da ginástica. Praticamente era uma modalidade que quase não existia em Guimarães e neste momento é uma modalidade bastante pujante. Depois também há uma apresentação de um outro clube relativamente recente, que José Conceiro da Costa nos apresenta sobre o Rugby Union Futebol Clube, é o único clube de rugby da cidade, foi o primeiro e é o único, e é um clube também com bastante significado simbólico para a cidade, até pela prática desportiva que representa, e que nos apresenta, de facto, vários elementos históricos sobre esse clube, que também são extremamente importantes como contributos para ficarem registados sobre a história do desporto em Guimarães. Depois, sobre o Desportivo Francisco de Holanda / Clube Desportivo Chico Handball, temos aqui 3 pingos de história. Eu chamo-lhe pingos porque os próprios autores chamaram assim. No fundo, são 3 contributos de 3 pessoas diferentes que tiveram, todas elas, e uma delas ainda tem, porque é o atual presidente, um papel importante nesse clube, que são José Carlos Correia, Paula Ferrão e Mauro Fernandes, que é o atual presidente do clube. E, portanto, que nos apresentam contributos sobre épocas diferentes e que são também bastante importantes para percebermos a evolução desse clube. Depois temos sobre o Clube de Ténis de Guimarães um breve historial de um clube que já é quase cinquentenário portanto, que é extremamente importante em termos de formação desportiva e que tem tido vários êxitos alcançados. E depois, isso é apresentado, digamos, pela direção do clube. Depois, Bernardo Pina apresenta-nos um texto muito interessante sobre o Circular de Recreio. Para quem não sabe, o Circular de Recreio foi o principal impulsionador das modalidades ditas dos esportes pobres. Portanto, nos anos 60 havia futebol, um bocadinho de ciclismo, atletismo, praticamente mais nada, em Guimarães e mesmo na maior parte do país, e o CAR foi, de facto, o clube que lançou uma série de modalidades. Estou a falar do voleibol, do basquetebol, do voleibol, basquetebol, o handball, inclusivamente. Foi o clube que, de facto, introduziu em Guimarães essas modalidades. Depois vieram outros, Francisco de Holanda também, o próprio Vitória, mas ele foi, de facto, um clube importante. E então, Bernardo Pina faz-nos esse histórico e também é um contributo que me parece, do ponto de vista da história do desporto em Guimarães, muito interessante. Depois termina esta parte das agremiações esportivas. Termina-se com uma história de uma associação menos conhecida,
mas também não menos importante, dos arredores de Guimarães, que é a União Desportiva de Polvoreira, em que Carlos Oliveira nos faz também uma história bastante interessante e bastante completa desse clube. Depois temos uma terceira secção, onde se apresenta de forma mais lata, a organização decidiu chamar Oferta Desportiva em Guimarães, vários elementos sobre a história e sobre a realidade desportiva em Guimarães. Então aí entra um artigo que eu próprio escrevi, que é uma resenha muito, muito resumida daquilo que está no livro e que está no próximo livro que irá sair, em que, portanto, pretendo apenas fazer uma localização dos principais pontos da história de Guimarães. Depois, José Fidalgo Martins, a Tempo Livre, faz-nos um quadro muito rigoroso daquilo que é a prática desportiva neste momento, em Guimarães, quantos clubes temos, praticantes, o que é que tem, modalidades, etc. Os espaços esportivos de Guimarães são, de facto, extremamente vastos. Neste momento, Guimarães, eu não sei, não tenho termos comparativos com outros concelhos, mas de certeza que está nos primeiros concelhos a nível nacional em termos de rácio de instalações esportivas por habitante. Não tenho dúvidas nenhuma, está ao nível, certamente, de Lisboa e do Porto, se não até acima. E, portanto, o José Fidalgo Martins faz-nos também esse apanhado. Pedro Ferreira fala-nos depois numa perspectiva diferente, que é a atividade desportiva informal, que é aquela que não tem uma visão de competição, mas que é extremamente importante para os cidadãos. E, portanto, faz-nos um apanhado do que é que tem sido feito. Tempo Livre, obviamente, tem tido um papel importante, não é a única entidade, os clubes em geral também o têm, mas, de facto, faz-nos esse apanhado da situação atual. E, por fim, Dimas Pinto apresenta-nos um estudo, e aqui não é nada de histórico, é um estudo mesmo, com inquéritos que foram realizados, que nos permite ver o que é que os vimaranenses estão a preferir, que modalidades preferem, onde é que vão normalmente praticar o desporto, e, portanto, permite-nos perceber de uma forma mais rigorosa, mais numérica, qual é a situação neste momento que temos. A última secção é dedicada aos nossos campeões. Portanto, a última secção visa, digamos, fazer alguma homenagem aos principais pessoas e coletividades que se destacaram no desporto em Guimarães. E então, Vasco Rodrigues apresenta-nos aí de uma forma detalhada e muito completa quais foram os principais campeões esportivos de Guimarães, a nível individual. Obviamente que isto é sempre discutível, se não deveria ter mais um ou outro, mas, enfim, é um critério. E estão, de facto, lá pessoas que foram extremamente marcantes para o desporto em Guimarães, campeões de várias modalidades. Depois, Joaquim Azevedo fala-nos da conquista da Taça de Portugal de futebol pelo Vitória Sport Clube, que penso que terá sido o principal acontecimento em termos esportivos, em termos de resultados esportivos do futebol, da desporto em geral, em Guimarães, pelo simbolismo que o futebol tem, obviamente. E depois, finalmente, temos uma entrevista a João Sousa, que é de longe o tenista mais importante de Portugal, em termos históricos. Neste momento não é o primeiro do ranking, não é o primeiro português do ranking, mas foi aquele que atingiu um ponto mais alto durante a sua carreira e, portanto, é indubitavelmente o melhor tenista português de Guimarães, nascido em Guimarães, e, portanto, é uma entrevista que nos dá também uma visão pessoal sobre a modalidade, sobre a envolvência que tem tido ao longo da sua carreira e, portanto, é também aí um contributo interessante. Portanto, a minha opinião, estamos de parabéns, os editores estão de parabéns por terem escolhido esta temática para este livro e por terem escolhido, obviamente, todo este conjunto de contributos que nos permitem enriquecer, do ponto de vista cultural, histórico também, e desportivo, obviamente, todo o conhecimento que temos da cidade. Obrigado.